Noite, boa tarde, aliás. Quase noite. Vamos iniciar, né, o nosso encontro de hoje sobre o livro Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Vamos lá, vamos compartilhar a tela. Bom, vamos dar continuidade ao nosso encontro, né, ao nosso estudo. Bom, a infelicidade em segundo plano. O ego cria separação e a separação causa sofrimento. Portanto, o ego é claramente patológico. Além de suas manifestações óbvias, como raiva, rancor e inveja, o negativismo assume formas mais sutis que, por serem comuns, não costumam ser reconhecidas como tal, como impaciência, irritação, nervosismo e sensação de estar cheio, entre aspas, né, de uma situação ou de alguém, isto é, de ter chegado ao limite. Elas constituem a felicidade em segundo plano, que é o estado interior predominante de muitas pessoas. Precisamos estar absolutamente atentos e presentes para detectá-las. Sempre que fizermos isso, será um momento de despertar ou de abandono da identificação com a mente. Vou mencionar um dos estados negativos mais comuns que desconsideramos com a maior facilidade justamente por ser corriqueiro. Talvez você esteja familiarizado com ele. Você costuma ter uma sensação de descontentamento que poderia ser descrita como uma espécie de ressentimento em segundo plano? Ela pode ser específica ou não. Muitas pessoas passam uma grande parte da vida nesse estado. Elas se identificam tanto com ele que não conseguem se afastar e detectá-lo. O que sustenta essa sensação são certas crenças que mantemos de modo inconsciente, determinados pensamentos. Nós os cultivamos da mesma maneira que sonhamos quando estamos dormindo, isto é, não sabemos que os estamos alimentando, assim como quem sonha ignora que está sonhando. Nem sempre. Porque existem sonhos lúcidos, né? Você sabe que está sonhando. Aqui estão alguns dos pensamentos inconscientes mais comuns que nutrem a sensação de descontentamento ou ressentimento em segundo plano. Eliminei seu conteúdo para que apenas sua estrutura permanecesse. Eles se tornam mais claramente visíveis dessa maneira. Sempre que você detectar a infelicidade em segundo plano na sua vida, abre aspas, ou até mesmo no primeiro plano, fecha aspas, poderá verificar quais desses pensamentos se aplicam ao caso e preenchê-los com seu próprio conteúdo, de acordo com sua situação pessoal. Bom, vamos lá. Abre aspas. Alguma coisa precisa acontecer na minha vida para que eu me sinta em paz, feliz, satisfeito, etc. E eu me ressinto de que isso não tenha acontecido ainda. Talvez meu ressentimento faça com que finalmente ocorra. Ok, acho que todo mundo talvez algum dia já passou por essa sensação, né? Mas isso tudo do ego, né, vem da sensação de incompletude, da crença de que ele, o indivíduo, é separado do todo e que precisa ser alguém para ser completo, né, para buscar a sua completude fora de si, né? Isso tudo vai chegar nisso aí. Outro aspecto aqui, outro pensamento. Abre aspas. Houve um fato no passado que não devia ter acontecido e eu me ressinto disso. Se isso não tivesse ocorrido, eu estaria em paz agora. Outro pensamento bem comum, né? Isso também tem a ver com, por exemplo, algum trauma, alguma mágoa, alguma coisa que fica ali, né, no subconsciente, e a pessoa nem sabe que existe, mas aquilo ali de alguma forma bloqueia a sua
vida, né? O seu movimento, né? O seu fluir, né? Agora, eu acredito também que todas essas questões não estão de todas no subconsciente, não. Não. Não acredito. Porque tudo que a gente vive, de alguma forma, a gente vivenciou, experimentou, e se marcou é porque houve uma emoção, um sentimento. Porque se não houvesse sentimento e emoção, não ficaria guardado. Não causaria nenhum tipo de dano, entre aspas, né? Nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, porque aquilo que você não experiencia como emoção ou como sentimento passa batido. Não é isso? Pode ser, e eu acho que deve ser isso, a pessoa, de alguma forma, para esquecer a mágoa, ela cria uma amnésia artificial para aquilo ali não ficar incomodando, mas de todo jeito fica incomodando. Mas ela tem a memória daquilo. Ela tem memória. Ela tem a memória ali. Algumas pessoas falam que existe isso, né? A pessoa ela apaga da memória aquilo que realmente gerou um trauma, né? Tipo um acidente ou qualquer outro tipo de um abuso. Bom, eu, vendo por mim mesma, eu acredito que tudo que marca a gente de alguma forma, através de uma emoção ou sentimento, está ali. Se não está ali, não tem a mínima importância. O que eu acho que acontece, que eu vejo no exemplo de algumas pessoas, é que esses pensamentos, esses sentimentos e emoções, de alguma forma, ela deixa ali guardado, porque de alguma forma ela usa esses sentimentos e emoções como uma forma de negação do eu, né? Ela quer culpar uma situação, uma pessoa, pelo seu sofrimento, pela sua vida, né? Que ela acha que não é legal. Pode ser isso. Eu não estou afirmando que é exatamente isso, mas meditando, já meditei sobre isso e eu, na minha experiência também, sobre as minhas vivências, né? Eu não acredito que as coisas estão totalmente ali no subconsciente, não. A pessoa, ela tem noção, porque se marcou, está ali. E, de alguma forma, volta e meia, ela lembra. Bom, vai lá. Vamos lá. Abre aspas. Existe algo acontecendo agora que não deveria estar acontecendo e isso está me impedindo de ficar em paz. Sim, você cria expectativa sobre algo, né? Vocês estão vendo que, ó, a maioria das coisas, só essa aqui do fato do passado e tal, é que parece que está no subconsciente. As outras coisas são conscientes. A pessoa sabe, está pensando em alguma coisa, aquilo ali ela está observando aqui. Bom, continuando aqui. Geralmente, as crenças inconscientes
são dirigidas contra uma pessoa e, assim acontecendo, se torna fazendo. O que eu acho não é que é inconsciente. O que a crença existe, a pessoa sabe que a crença existe, mas ela não vê que a crença é a causa do sofrimento. Então, não é a crença em si que é inconsciente. O que é inconsciente é a motivação, é aquilo que a crença causa, de onde vem o sentimento, a emoção, né, que vem daquela crença ali que gera um bloqueio, que gera essa insatisfação. Né? Mas a crença, a pessoa sabe que tem a crença. Ela não sabe é que a crença gera aquilo ali. Por isso que eu digo, a memória de um trauma, de um ressentimento existe. Só que a pessoa não sabe que aquilo ali é que gera o bloqueio, que gera o medo, que gera isso, que gera aquilo, que gera... Então, de alguma forma, a inconsciência não é o fato em si. A inconsciência é o que leva o fato a virar um bloqueio. Bom, não estou afirmando, estou especulando. Abre aspas. Você deveria fazer isso para que eu fique em paz. Estou ressentido porque você não fez ainda. Quem sabe meu ressentimento o leve a fazê-lo. É o que a maioria das pessoas que se dizem vítimas fazem. Elas colocam a culpa no outro, um peso, para que a pessoa mude a sua atitude e faça de acordo com aquele ali está fazendo, uma manipulação, né? Abre aspas, alguma coisa que você ou eu fizemos, dissemos ou deixamos de fazer no passado está me impedindo de ficar em paz agora. De novo, continua apontando a culpa em si mesmo e no outro, né? Abre aspas, o que você está fazendo ou deixando de fazer não está me permitindo ficar em paz. É sempre o outro, né? É sempre fora. Nunca é a própria pessoa que está sendo responsável por aquilo ali, pela situação da insatisfação. As pessoas estão sempre culpando alguém, o exterior, alguém ou uma circunstância, o que quer que seja, pela sua insatisfação. Continuando. O segredo da felicidade. Todos os exemplos mencionados na sessão anterior são suposições, pensamentos não analisados e não comprovados que se confundem com a realidade. São histórias que o ego cria para nos convencer de que não conseguimos ficar em paz agora ou de que não podemos ser nós mesmos plenamente no presente. Ficarmos em paz e sermos quem somos, isso é, nós mesmos são uma coisa só. O ego diz, talvez em algum momento no futuro eu possa ficar em paz, caso isso ou aquilo aconteça, ou se eu conseguir isso ou me tornar aquilo. Ou ele afirma, houve algo no passado que nunca me deixa ficar em paz. É isso aí, ó, tá vendo? Houve algo no passado, quer dizer, a pessoa fica cultivando aquilo ali para que ela não caminha, é uma autossabotagem. Se ouvirmos as histórias das pessoas, veremos que todas elas têm o título. Por que eu não consigo ficar em paz agora? O ego não sabe que a sua única oportunidade de ficar em paz é agora. Ou talvez ele saiba e tenha medo de que nós sabemos descobrindo isso. Paz, acima de tudo, é o fim do ego. Só acender a luz. Então, é isso. Por isso é que algumas pessoas, né, a psicologia fala que existem traumas de infância, são muito difíceis de ser curados e tal. Eu também já conversei com algumas pessoas sobre isso, as pessoas, não tem como, você tem que fazer uma hipnose ou alguma coisa, voltar ao passado para descobrir, para curar a criança interior, não sei mais o quê, né, e tal.
Tudo bem. O que a pessoa está ali querendo cultivar o passado, gente. E colocando um bloqueio, fala assim, não, você não vai conseguir sair disso. A vida inteira, nessa e em outras vidas, você vai ficar revivendo esse passado, essa mágoa, esse ressentimento que foi gerado pelo ego. Impossível você apagar esses traumas, essas mágoas. Mas a pessoa nem tenta. Por quê? Ela quer cultivar aquilo, porque aquilo ali é uma desculpa para a vida dela estar daquele jeito. Ela quer culpar as pessoas do passado, quer culpar as circunstâncias, culpar a si mesma, da vida dela não estar bem. Dela acreditar que a vida dela não está bem, né? Porque ela não consegue viver o agora com plenitude. Ela fica remoendo as coisas do passado. Bom, como ficar em paz agora? Fazendo as pazes com o momento presente. Esse momento é o campo em que o jogo da vida acontece. Não há nenhum outro lugar em que ele possa existir. Uma vez que tenhamos nos reconciliado com o momento presente, devemos observar o que ocorre, o que podemos fazer ou escolher fazer, ou, em vez disso, o que a vida faz por nosso intermédio. Há uma expressão que revela o segredo da arte de viver, a chave de todo sucesso, de toda felicidade, nossa unificação com a vida. Quando formamos um todo com ela, formamos um todo com agora. Nesse instante, compreendemos que não vivemos a vida, é ela que nos vive. A vida é a dançarina e nós a dança. E, na verdade, nós e a vida somos um só, né? Quando a gente aceita isso, essa realidade, você passa a viver no agora, nesse instante. Não fica remoendo o passado, nem fica criando expectativas sobre o futuro, né? O ego, agora vamos continuar. O ego adora o ressentimento que alimenta contra a realidade. O que é a realidade? Qualquer coisa. Buda chamou de tatatá, a verdadeira natureza da vida, que não é mais do que a verdadeira natureza do momento. A oposição contra essa essência é uma das principais características do ego. Ela dá origem ao negativismo em que o ego se fortalece, a infelicidade que ele adora. Nesse sentido, causamos sofrimento a nós mesmos e aos outros, sem nem sequer saber que estamos fazendo isso, ignorando que estamos criando o inferno na Terra. Provocamos dor sem saber. Essa é a essência de vivermos de modo inconsciente. É estarmos totalmente sob o domínio do ego. A extensão da incapacidade que ele tem de reconhecer a si mesmo e ver o que está causando é perturbadora e inacreditável. Ele faz exatamente o que condena nos outros, porém não percebe isso, né? Aí vem aquela palavra de Jesus, né? Aquela frase, né? Antes de apontar o dedo, né, para o seu irmão, primeiro tira a trava do seu olho, né? Mas é isso. Quando esse comportamento se torna evidente, ele usa negação irada, argumentos sagazes e justificativas para distorcer os fatos. Tanto as pessoas quanto as empresas e os governos agem assim. No instante em que todos os recursos falham, o ego recorre aos gritos e até mesmo à violência física. Envia os soldados. Agora podemos entender a sabedoria profunda das palavras de Jesus na cruz. Perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Exatamente. A maioria é ignorante sobre isso. Eu não estou dizendo que a pessoa que é ignorante ela é incapaz de entendimento. Ela, no momento, está ignorante de si, está ignorante daquilo que acontece, está ignorante do seu estado de ser. Mas ela não é incapaz.
É bom entender isso, porque todo mundo tem a capacidade de se enxergar, de se ver, de se perceber, certo? As pessoas com falta de cognição, realmente, essas vão ter mais dificuldade, mas eu não sei porque eu não tive essa vivência, mas eu acredito que, por mínimo que seja, a pessoa também tem um certo nível de compreensão, né? Todo ser humano tem. Bom, o ego está sempre buscando justificativa para continuar vivo. Mas eu não gosto de ver o ego como uma coisa ruim. Ele simplesmente é ilusão. É assim que eu acho que a gente deve tratar o ego. Ele é inconsistente, ele é baseado em condicionamentos, em conceitos, né? Na experiência vivida, naquilo que a pessoa viveu e que acredita, nas crenças que ela acredita, né? Faz parte do processo dela. Ela cria aquele ego e vai chegar um momento lá na frente em que ela vai perceber que aquele ego é uma ilusão e vai passar ao trabalho de autoconhecimento, né, mais profundo, e vai desconstruir esse ego, até que ele se dissolva completamente. Então, não existe nada ruim. Toda essa deturpação mental e tudo não é que é ruim, é ignorância, simplesmente. Então, não é motivo de condenação. Quando eu afirmo lá nos meus textos que a gente deve dissolver o ego, que ele tem artimanhas, que é isso, que é aquilo, eu não estou condenando o ego. Estou apontando o ego, mostrando que ele é ilusão, que ele é uma mentira. E, como tal, à medida que a pessoa vai tomando consciência da verdade sobre si, essa mentira perde a força, porque ela não tem... ela vai perdendo a força diante da verdade que a pessoa é. Ok? Para darmos fim ao sofrimento que vem afligindo a condição humana, há milhares de anos, precisamos começar por nós mesmos e assumir a responsabilidade por nosso estado interior em qualquer momento. Isso quer dizer agora. Portanto, pergunte-se, estou dando mostras de negativismo neste exato instante? Depois fique alerta, preste atenção aos seus pensamentos e nas suas emoções. Observe as formas de infelicidade que se manifestam em graus menos elevados, como aquelas que mencionei anteriormente. Descontentamento, irritação, saturação, etc. Atente para os pensamentos que parecem justificar ou explicar essa infelicidade, mas que, na verdade, são seus causadores. Só um momentinho. Vou dar uma paradinha aqui, tá? Só um instante. Vou voltar aqui no... Não estou conseguindo entrar aqui no Zoom. Vamos dar continuidade. Desculpa, tá, gente? Somente. Deixa eu repetir aqui. Para darmos fim ao sofrimento que vem afligindo a condição humana há milhares de anos, precisamos começar por nós mesmos e assumir a responsabilidade por nosso estado interior em qualquer momento. Isso quer dizer agora. Portanto, pergunte-se, estou dando mostras de negativismo nesse exato instante?
Depois fique alerta, preste atenção nos seus pensamentos e nas suas emoções. Observe as formas de felicidade que se manifestam em graus menos elevados, como aquelas que mencionei anteriormente: descontentamento, irritação, saturação, etc. Atente para os pensamentos que parecem justificar ou explicar essa infelicidade, mas que, na verdade, são seus causadores. Caso você tome consciência de um estado negativo dentro de si mesmo, isso não significa um fracasso da sua parte. Ao contrário, mostra que obteve sucesso. Enquanto a consciência não se manifesta, existe identificação com os estados internos, e essa identificação é o ego. Com a consciência vem o abandono da identificação com os pensamentos, as emoções e as reações. No entanto, esse processo não deve ser confundido com negação. Os pensamentos, as emoções e as reações são reconhecidos, e no momento em que são detectados, o fim da identificação se dá de forma automática. Nossa percepção do eu, ou seja, de quem somos, passa então por uma mudança. Diante de nós estão os pensamentos, as emoções e as reações. E agora nós somos a consciência, a presença consciente que testemunha esse estado. A partir do momento que você percebe os pensamentos, o ego, né, as emoções, as reações, os sentimentos, automaticamente você percebe que aquilo ali é o ego, não é a consciência. Isso é uma liberação. Bom, vamos continuar. Entre aspas, abre aspas. Um dia vou me libertar do ego. Quem está falando? O ego. Libertar-se dele não é verdadeiramente um grande trabalho, mas uma tarefa muito pequena. Basta estarmos conscientes dos nossos pensamentos e das nossas emoções à medida que eles vão surgindo. Não se trata de fazer, e sim de ver com atenção. Nesse sentido, é verdade que não há nada que possamos fazer para nos libertar do ego. Quando essa mudança acontece, ou seja, quando passamos do pensamento para a consciência, uma inteligência muito maior do que a esperteza do ego começa a agir na nossa vida. As emoções e até mesmo os pensamentos são despersonalizados pela consciência. A natureza impessoal de ambos é reconhecida. O eu deixa de existir neles. São apenas emoções e pensamentos humanos. Toda a nossa história pessoal, que em última análise não passa mesmo de uma história, de um amontoado de pensamentos e emoções, adquire uma importância secundária e não ocupa mais o primeiro plano da nossa consciência. Ela deixa de formar a base para o nosso sentido de identidade. Nós somos a luz da presença, a consciência de que somos mais importantes e mais profundos do que qualquer pensamento e emoção. Nós somos além de tudo isso. Isso faz parte do nosso processo, mas não somos nós. Nós não vamos, nós paramos de nos identificar com isso. Entendemos que isso são objetos. Não somos nós. E se não somos nós, isso automaticamente já nós não nos apegamos mais a isso. Simplesmente observamos esse ir e vir desses aspectos, desses pensamentos, dessas emoções e sentimentos. Eles passam por nós, nós observamos, nós estamos sentindo, né? Mas não temos apego a isso, não temos identificação com isso. Sabemos que somos o observador desse acontecer, desse ir e vir. Bom, vamos continuar aqui. Formas patológicas do ego. Como vimos, o ego, na sua natureza essencial, é patológico, se usarmos essa palavra
no seu sentido mais amplo para denotar distúrbio e sofrimento. Eu acho que todo ego é patológico. Muitos transtornos mentais são constituídos de traços egóicos idênticos aos que se manifestam numa pessoa normal. A diferença é que, no caso do doente, eles se tornaram tão pronunciados que sua natureza patológica fica óbvia para qualquer um, menos para a vítima. Mas existe um porém. Eu, como terapeuta, né, meu trabalho, né, de professora, eu já conversei com muitas pessoas com problemas, né, distúrbios psicológicos, como pessoas com esquizofrenia, com psicopatia, com narcisismo, e todas elas têm, de alguma forma, consciência dos seus, daquilo que elas têm ali que incomoda elas. E elas não entendem por que são assim. Elas sofrem. Elas sofrem. Muitas pessoas falam, o psicopata não sente nada. Ele sente sim, ele pode se sentir diferente do outro, mas ele sente. Ele sente. Principalmente raiva. Porque aquilo incomoda. Como o outro não corresponde àquilo que ele gostaria, né, que o outro reagisse, né, à reação do outro, então ele tem raiva, mas ele tem raiva sobretudo dele mesmo, de não conseguir se entender, de não conseguir manipular essas emoções, de não saber a raiz. Muitas delas realmente, aqui eu até concordo que existem coisas que estão ali no inconsciente da pessoa, mas ela viveu aquilo, ela sabe que existe, mas ela não sabe que aquilo ali provoca o seu estado de ser. Então, a pessoa, ela não é psicopata, ela está psicopata. Ela está narcisista. Porque todos nós estamos aqui trabalhando para ficar livre do ego. E esses aspectos aí são todos egóicos. É tudo manifestação do ego. E eu acredito na cura. Eu acredito que as pessoas possam mudar. Acredito. O universo, ele é perfeito. Ele é Sat Chit Ananda. É consciência, paz, bem-aventurança. Essa consciência é sinônimo de verdade também, né? E a verdade é o contrário do ego. A consciência é o contrário do ego. E se o universo é isso e todos nós somos isso, todos nós somos Sat Chit Ananda, todos nós podemos reverter essa deturpação da realidade que é o ego. Ok? Bom, vamos continuar aqui. Por exemplo, muitas pessoas normais contam determinados tipos de mentiras de tempos em tempos para parecer mais importantes e especiais, para realçar sua imagem na mente dos outros. Mentem sobre quem elas conhecem, suas conquistas, habilidades, bens e qualquer outra coisa que o ego use para se identificar. Alguns indivíduos, porém, e também ele usa mentira para se defender, né, de alguma forma. Alguns indivíduos, porém, motivados pela sensação de insatisfação do ego e de sua necessidade de ter ou ser mais, mentem de maneira habitual e compulsiva. A maioria das coisas que dizem sobre si mesmo, sua história, é uma verdadeira fantasia, uma obra de ficção que o ego cria para se sentir maior, mais especial. Sua autoimagem grandiosa e inflada pode às vezes enganar os outros, mas normalmente não por muito tempo. A maior parte das pessoas logo o reconhece como uma completa invenção.
E vocês não acham que aquela pessoa, ela sabe que ela está mentindo? E, de alguma forma, aquilo ali incomoda ela. Porque ela gostaria de ser aquilo que ela está dizendo que é. Então, na verdade, aquilo ali expressa baixa autoestima. Não tem, ela tem menos-valia. Ela não tem amor por si mesma do jeito que ela é. Ela gostaria sempre de ser algo além do que ela é. Então, isso é um sofrimento. Ela está sempre invejando outras pessoas, porque ela não está satisfeita com ela mesma. Muito triste tudo isso. E ao conversar com essas pessoas, elas são tristes, mas elas criam uma máscara de dureza, de dizer assim, não, eu sou o máximo, eu não sofro, eu não tenho compaixão por ninguém, eu só vou ver a mim mesma. Mentira! No fundo, elas gostam das pessoas, só que elas não sabem expressar, porque elas têm uma raiva interna de quem elas são infelizes, insatisfeitas. Elas são muito tristes internamente. E para mascarar essa tristeza, elas se tornam arrogantes, soberbas, né? Com soberba, orgulho, né? Com essa maldade, né? Essa perversidade, esse sarcasmo às vezes, né? Esse deboche. Então, são pessoas muito tristes, na verdade. Estão insatisfeitas. Elas buscam satisfazer o ego delas através da dor do outro. E elas sabem que aquilo ali vai provocar um distúrbio. Elas têm discernimento, porque as pessoas pensam que não, mas elas têm. Todo mundo, no fundo, sabe que gera dor quando gera dor no outro. Sabe? E sofre. Porque quando elas são apontadas de alguma forma pelo universo, ó, você fez isso ou aquilo, elas se sentem envergonhadas, elas se sentem, né, elas não querem ser humilhadas, elas não querem ser desmascaradas. A maioria delas, quando cometem crimes, vocês podem ver que elas abaixam a cabeça na hora que elas estão sendo filmadas. Uma ou outra não se torna arrogante, mas aquilo ali por trás daquela máscara arrogante tem uma pessoa que sofre ali. Ah, mas o psicopata não sofre. Sofre sim. Ele sofre. Ele mascara. Ele aparenta, ele mostra uma cara que não é a cara dele. A verdadeira cara dele está encoberta por essa máscara de mal, de raiva, né? Muita dor. É aquilo ali que Jesus falou: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. É uma coisa que é, ao mesmo tempo, inconsciente, mas a pessoa tem uma certa consciência. Porque aquela que quer mudar, ela vai mudando. Existem vários níveis de psicopatia, né? Então, a pessoa, ela muda. Ela muda. Pode ser que um ou outro estão num nível muito alto, né? De fora da realidade, né? Uma esquizofrenia junto com... entrando num surto psicótico, né? Aí já complica um pouco mais. Aí o nível de inconsciência já está
bem alto, né? Mas existem, né, mecanismos, né, químicos que dão tipo um choque para aquele curto-circuito, aquela rede, né, que entrou em curto, volte ao normal. E o universo tem um mecanismo, né, que a gente chama de karma, e que no tarô é provocado pela torre, né? E quando a pessoa está indo num caminho a tranco e barranco, fazendo em prol do ego, pá, o universo vem e dá um choque naquela pessoa, para que esse curto-circuito, né, se o padrão volte ao normal, né? Para que ela volte para ela mesma, saia do surto psicótico, né? Vamos dizer assim, as pessoas normais. Aquelas que precisam tomar medicamento, né? De alguma forma também é criado um choque químico para restabelecer o equilíbrio. Bom, muita coisa, né? Aqui ele vai até falar daqui da esquizofrenia e tudo mais. Mas nós vamos interromper por aqui. Nós terminamos aqui. Vai continuar aqui. A doença mental chamada esquizofrenia paranoide ou paranoia é essencialmente uma forma exagerada de ego, aí é o que eu disse, né? Em geral, ela consiste numa história ficcional que a mente inventa para dar sentido a um persistente sentimento subjacente e de medo. O elemento principal da história do portador desse mal é a crença que determinadas pessoas, algumas vezes um monte de gente, ou quase todo mundo, estão tramando contra ele, ou conspirando para controlá-lo ou matá-lo. Eles têm aquela mania de perseguição, né? Eles têm aquela coisa de ficar olhando assim para um lado para o outro, com medo das pessoas, criam histórias, né? De perseguição, de maldade, de várias coisas. Como a história costuma ter coerência e lógica, por vezes faz com que os outros também acreditem nela. Há casos de empresas e países que têm sistemas de crenças paranoicos na sua própria base. O medo e a desconfiança que o ego tem das pessoas, sua tendência a enfatizar a alteridade, concentrando-se nas falhas e tornando-as a identidade do outro, ganham uma proporção maior e transformam todos em monstros desumanos. Uma loucura generalizada, né? Então, vamos continuar daqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Não sei se vai dar. Tá, pronto. Marquei, que já fica marcado. Tá no próximo encontro. Já está assim. A página aqui. Página 74. Ok. Vamos parar aqui. Então, gente, terminamos o nosso encontro de hoje. Né? Agradeço a todos vocês. Uma boa noite, bom descanso, ok? Até o próximo encontro. Boa noite.